O que começou com o choro desesperado do bebê, terminou de uma forma que ninguém jamais poderia ter imaginado. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. O choro estridente de Arthur ecoava pelo corredor do ônibus como um alarme que ninguém conseguia desligar. Luiz sentia cada olhar de reprovação cravado em suas costas, enquanto embalava o filho desesperadamente. As costas de sua camisa social azul estavam encharcadas. Não sabia se era suor ou lágrimas de Arthur. "Meu Deus, quanto tempo mais?" resmungou alto uma senhora de cabelos grisalhos 3 fileiras atrás. "E isso já passa de 1 hora?" "Criança mimada, só pode", sussurrou outra passageira para a companheira de viagem, sem se importar se Luiz ouvia. "O pai nem sabe segurar direito." Luiz apertou Arthur contra o peito, sentindo o corpinho quente se debater em seus braços. O rosto do bebê estava vermelho e inchado, os cachinhos loiros grudados na testa suada. Cada soluço do filho era como uma facada no peito de Luiz. "Por favor, Arthur, papai não sabe mais o que fazer", murmurou a voz embargada. Já tinha oferecido tudo. Mamadeira que Arthur jogou no chão, a chupeta que ele cuspiu com força, o ursinho de pelúcia que agora estava esquecido debaixo do banco da frente. Até colocou aquelas músicas infantis que Camila sempre... Não podia pensar nela agora. Luiz fechou os olhos com força, tentando segurar as próprias lágrimas. 3 meses. Apenas 3 meses desde o acidente. Desde que o avião... Desde que ele perdeu. "Pai incompetente", ele ouviu alguém comentar. "Rico desses não sabe nem trocar uma fralda." As palavras doíam porque eram verdade. Luiz tinha uma empresa de tecnologia avaliada em milhões, comandava 100 funcionários, fechava contratos com multinacionais, mas não conseguia acalmar o próprio filho de 1 ano e 8 meses. O ônibus começou a frear. Luiz olhou pela janela embaçada e viu as luzes neon da rodoviária de São Carlos piscando na noite. "Parada de 15 minutos", anunciou o motorista. Vários passageiros se levantaram imediatamente, ansiosos para escapar do choro incessante. Luiz os viu saindo apressados, alguns lançando olhares de alívio na direção dele. Arthur continuava chorando, agora com menos força, esgotado. Suas mãozinhas agarravam a camisa de Luiz com desespero, como se tivesse medo de que o pai também desaparecesse. Foi então que o perfume suave e floral chegou até ele. Luiz levantou os olhos e viu uma jovem parada no corredor. Ela era bonita de um jeito simples, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo meio desmanchado, blusa clara com pequenas manchas de café, jeans desbotados. Mas foram os olhos dela que o prenderam. Olhos castanho claros, cheios de uma compreensão que ele não via há meses. "Este lugar está livre?" Ela perguntou com uma voz suave, que parecia música, comparada aos comentários ácidos que Luiz ouvia há horas. Sim, desculpe." Luiz se apressou em tirar a bolsa de fraldas e sua mochila do assento ao lado, fazendo malabarismos com Arthur nos braços. A moça se sentou devagar, como se não quisesse assustar. Luiz voltou a embalar Arthur, que agora choramingava baixinho, os olhinhos vermelhos e inchados. "Ele é lindo", disse a moça, inclinando a cabeça para ver melhor o rosto de Arthur. "Quantos meses?" 1 ano e 8 meses, Luiz respondeu, a voz rouca de cansaço. "Desculpe pelo barulho, eu não sei mais o que fazer." "Não precisa se desculpar." Ela sorriu com tanta sinceridade que Luiz sentiu um nó na garganta. "Bebês choram. É assim que eles se comunicam." Arthur virou o rosto na direção da voz nova, curioso. Por um segundo parou de chorar. Posso tentar ajudar?" Ela perguntou gentilmente, estendendo as mãos. Às vezes uma mudança de colo acalma. Luiz hesitou. Não deixava ninguém segurar Arthur desde que Camila? Mas havia algo nos olhos daquela moça. Uma doçura, uma segurança. "Por favor", ele disse, derrotado. Ela pegou Arthur com cuidado, ajeitando-o no colo. O bebê a encarou com aqueles olhos castanhos enormes, ainda brilhando de lágrimas. "Oi, pequenino", ela sussurrou sorrindo para ele. "Que olhos lindos você tem, igualzinhos a chocolate derretido." Arthur piscou, fascinado. "Você está cansado dessa viagem, né?" Ela continuou, balançando-o suavemente. "Tanto barulho, tanta gente, eu também ficaria chateada." Para o completo choque de Luiz, Arthur soltou um suspiro trêmulo e sorriu.
um sorriso molhado de lágrimas, mas genuíno. Como você conseguiu? Luiz começou sem acreditar no que via. Trabalho com crianças, ela explicou, acariciando as costas de Arthur em círculos lentos. A gente aprende que, às vezes, elas só precisam sentir calma, sentir que está tudo bem. Arthur bocejou, seu corpinho finalmente relaxando. Ele aninhou a cabeça no ombro dela, os dedinhos agarrando a blusa branca. Isso, descansa um pouquinho, ela murmurou, continuando os movimentos suaves. Você merece dormir. Luiz observava, hipnotizado. Em 10 minutos, aquela desconhecida tinha conseguido o que ele não conseguira em horas. Arthur estava dormindo profundamente, a respiração regular, o rostinho tranquilo. Você deve ser um anjo, Luiz disse, sentindo lágrimas de alívio picar em seus olhos. Ela riu baixinho, um som delicado que não acordou Arthur. Laura, disse ela. Meu nome é Laura, e definitivamente não sou um anjo. Luiz, ele respondeu, estendendo a mão. Quando seus dedos se tocaram, Luiz sentiu uma faísca. Fazia tanto tempo. E esse é Arthur. Prazer, Arthur. Laura sussurrou para o bebê dormindo. É prazer, Luiz. O ônibus voltou a se movimentar, deixando a rodoviária. Luiz reparou em cada detalhe. Como Laura segurava Arthur com familiaridade natural, como seus dedos eram delicados, mas firmes, como ela sorria enquanto olhava para seu filho. Você tem filhos? Persto timata safafi. It is what? Perguntou ele. O sorriso de Laura vacilou por uma fração de segundo. Não, ela disse suavemente. Mas eu amo crianças. Trabalho como voluntária no Hospital Infantil de Araraquara. Passo todo o meu tempo livre lá. Hospital Infantil? Luiz sentiu admiração. Isso deve ser intenso. Às vezes, Laura admitiu olhando pela janela. Mas também é onde encontro os maiores heróis do mundo. Crianças são incríveis, sabia? Mais fortes do que qualquer adulto. Havia algo na voz dela, uma tristeza escondida, uma história não contada. Você está indo para Araraquara? Ele perguntou. Santa Rita do Passa Quatro, na verdade, Laura disse. Visitar minha família. E você? O coração de Luiz deu um pulo. Santa Rita também. Meus pais moram lá. Que coincidência. Laura sorriu, genuinamente surpresa. Eu moro lá. Como não nos conhecemos antes? Eu moro em São Paulo, Luiz explicou. Só venho visitar meus pais de vez em quando. Ou melhor, não vinha há anos, pensou ele, até precisar fugir da cidade grande, fugir das memórias. São Paulo deve ser bem diferente de Santa Rita, Laura comentou. É, muito diferente. Luiz olhou para Arthur dormindo tranquilo nos braços dela. Às vezes diferente demais. Eles conversaram em sussurros durante a viagem. Luiz descobriu que Laura trabalhava na biblioteca municipal, que adorava ler para as crianças do hospital, que fazia os melhores biscoitos de chocolate da cidade, segundo ela mesma, rindo. Descobriu que ela tinha 27 anos, mas parecia carregar o peso de muito mais, que seus olhos brilhavam quando falava de livros infantis, mas escureciam quando a conversa chegava perto de temas pessoais. Descobriu que, pela primeira vez em 3 meses, conseguia conversar com alguém sem sentir aquele peso esmagador no peito. As luzes de Santa Rita do Passa Quatro começaram a aparecer na janela. Luiz sentiu um aperto no estômago. Não queria que acabasse. Já chegamos, Laura disse suavemente, começando a passar Arthur de volta para Luiz com cuidado extremo. Arthur resmungou no sono, mas não acordou. Luiz o recebeu nos braços, sentindo o calor do filho contra seu peito. Eu não sei como agradecer, disse ele sincero. Você salvou a gente hoje. Laura pegou sua pequena mochila desbotada do compartimento superior. Não precisa agradecer, Luiz, ela disse, e havia algo nos olhos dela, algo que parecia tristeza, ou saudade antecipada. Foi um prazer conhecer vocês dois. Cuide-se bem, e você também, pequeno Arthur. Ela começou a descer antes que Luiz reagisse. Laura, espera. Ela lhe chamou, mas ela já estava no corredor, descendo as escadas, desaparecendo na multidão da rodoviária. Luiz ficou ali com Arthur nos braços, olhando pela janela enquanto tentava encontrar aquela blusa branca entre as pessoas. Mas era inútil. Ela tinha ido embora, e ele nem tinha pedido o número dela, nem tinha perguntado onde ela morava exatamente. Nada. Que idiota! Murmurou para si mesmo descendo do ônibus. Do lado de fora,
Seu pai esperava perto de um velho Chevrolet. José Carlos tinha 65 anos, mas parecia mais velho, os ombros curvados pelo tempo e trabalho. Filho, ele abriu os braços. Deixa eu ver meu neto! Luiz entregou Arthur, que continuava dormindo profundamente. Como foi a viagem? Perguntou José Carlos, olhando para o neto com olhos brilhantes. Foi diferente, Luiz disse, ainda olhando para a rodoviária, procurando uma última visão daquela moça de blusa branca. Mas Laura tinha desaparecido completamente, como um sonho que se esvai quando acordamos. A casa dos pais de Luiz ficava na Rua das Acácias, uma rua tranquila, onde as árvores antigas formavam um túnel verde sobre o asfalto rachado. José Carlos estacionou o Chevrolet, em frente ao portão de ferro pintado de verde musgo, que chiava quando abriu. Maria, chamou o avô carregando Arthur com cuidado. Eles chegaram. A porta da frente se abriu antes mesmo que chegassem à varanda. Maria Aparecida tinha 62 anos. Cabelos grisalhos presos em um coque baixo e um avental florido que cheirava a bolo de fubá. Meu netinho. Ela estendeu os braços, os olhos já marejados. Deixa a vovó ver você. Arthur acordou com o barulho, piscando sonolento. Quando viu o rosto desconhecido de Maria, seu lábio inferior começou a tremer. Calma. Luiz se apressou em intervir. É a vovó, Arthur. Lembra da vovó? Mas Arthur não lembrava. A última vez que tinha visto os avós, tinha apenas 6 meses. Agora era um menino maior, que estranhava rostos novos. Vem, meu amor, vem com a vovó. Maria pegou o neto nos braços, mesmo com ele começando a choramingar. Como você cresceu. Está tão grande, tão lindo. Vai devagar. Luiz alertou, pegando as malas do carro. Ele está cansado da viagem. Claro. Maria balançou Arthur, que olhava para ela com desconfiança. Eu fiz aquele frango com quiabo que você gosta, Luiz, e bolo de fubá fresquinho. Dentro da casa, tudo estava exatamente como Luiz lembrava. O sofá de tecido bege com capas de crochê nos braços, a estante de mogno entupida de porta-retratos, o cheiro de cera de limpeza misturado com naftalina. Era como voltar no tempo. Um tempo antes de tudo mudar. Quanto tempo vocês vão ficar? Perguntou José Carlos, sentando-se em sua poltrona favorita, aquela com o forro remendado. 2 semanas, Luiz respondeu, colocando as malas no canto da sala. Preciso de um tempo longe de São Paulo. Maria e José trocaram um olhar que Luiz conhecia bem. Aquele olhar cheio de preocupação que os pais dão quando sabem que o filho está sofrendo, mas não sabem como ajudar. Ainda tendo os pesadelos? Maria perguntou suavemente, sentando-se no sofá com Arthur no colo. O bebê finalmente tinha se acostumado com ela e mexia nos botões do avental. Luiz assentiu, olhando para o chão. Todas as noites. Eu vejo o avião, ouço os gritos. Sua voz falhou. José Carlos se levantou e colocou a mão no ombro do filho. Filho, já faz 3 meses. Você precisa começar a viver de novo. Por você, por Arthur. Eu sei, pai. É só que... Luiz esfregou o rosto com as mãos. É difícil. Tudo em São Paulo lembra ela. O apartamento, os lugares que frequentávamos, até o jeito que a luz entra pela janela da manhã. Maria tinha lágrimas nos olhos. Camila foi uma menina especial. Todos nós amávamos ela. Era minha esposa. Luiz explodiu, surpreendendo a si mesmo. Arthur começou a chorar. Desculpa, mãe, Desculpa. Ele pegou Arthur, que esticava os bracinhos para ele. Vou colocar ele para dormir, murmurou, subindo as escadas. O quarto de hóspedes estava preparado, com um berço emprestado da vizinha. Maria tinha colocado lençóis novos, com estampa de ursinhos. Na cômoda, uma foto emoldurada. Luiz, Camila e Arthur recém-nascido. A última foto dos 3 juntos. Luiz virou a foto de frente para a parede. Não conseguia olhar. Colocou Arthur no berço, que reclamou sonolento, mas logo se acomodou com o ursinho de pelúcia. Em minutos estava dormindo de novo. Luiz se sentou na beira da cama, olhando para o filho. Arthur tinha os olhos dele, mas o nariz e a boca eram de Camila. Cada dia ficava mais parecido com ela. Sua mente voltou para a viagem de ônibus. Para Laura. Você é um anjo ou algo assim? Ela tinha rido. Aquele riso suave que fez o estômago de Luiz
revirar de um jeito que não sentia há muito tempo. Culpa e atração misturadas em uma confusão que doía. Como podia sentir atração por outra mulher? Camila tinha morrido há apenas 3 meses, mas a verdade era que Laura tinha feito algo que ninguém mais conseguira. Tinha acalmado Arthur. Tinha feito Luiz se sentir menos sozinho, mesmo que por algumas horas. Ele pegou o celular, considerando fazer o quê? Procurar no Facebook? Mas Laura era um nome comum, e ele nem sabia o sobrenome dela. Que idiota, pensou novamente. Como pude deixar ela ir embora assim? Alguém bateu na porta suavemente. Maria entrou com um prato de comida. Você não comeu nada no jantar, disse ela. Trouxe sei lá, toma essa pressão cestia. Trouxe um prato. Ressacou-te tá sim de tava sessenta. Obrigado, mãe. Maria se sentou ao lado dele na cama, observando o neto dormir. Ela está crescendo tão rápido, disse ela com carinho. Logo vai estar correndo por aí, aprontando todas. É? Luiz concordou sem muito entusiasmo. Luiz, eu sei que está difícil, mas você precisa ser forte por ele. Eu estou tentando, mãe. Todo dia eu acordo e penso, hoje vai ser melhor. Mas não é. Cada dia é uma luta para sair da cama, para fazer Arthur comer, para não quebrar tudo quando vejo casais felizes na rua. E hoje, na viagem? Como foi? Luiz hesitou. Teve uma moça. Ela ajudou com Arthur, quando ele não parava de chorar. Maria sorriu de leve. Uma moça bonita? Mãe, o quê? Não posso nem perguntar? Ela era simpática. E sim, bonita. Mas não importa. Eu nem peguei o contato dela. Ela mora aqui em Santa Rita. Mora, mas... Mãe, são apenas 3 meses. Eu amava Camila. Ainda amo. Eu sei, filho. Maria apertou sua mão. Mas Camila não ia querer ver você sofrendo assim. Ela ia querer que você seguisse em frente. É muito cedo. Talvez. Ou talvez seja o momento certo. Só Deus sabe. Maria beijou a testa do filho e saiu, deixando-o sozinho com seus pensamentos. Luiz olhou pela janela. Lá fora, a rua estava quieta, iluminada apenas pelos postes antigos. Algum cachorro latia na distância. Santa Rita do Passa Quatro. Uma cidade tão pequena que todos se conheciam. Se Laura morava aqui, era questão de tempo até. Até o quê? Ele se perguntou. Até você encontrá-la e fazer o quê? Pedir um café? Iniciar um romance? Tudo parecia errado. Rápido demais. Desrespeitoso com a memória de Camila. Mas quando fechou os olhos naquela noite, pela primeira vez em 3 meses, Luiz não sonhou com o acidente de avião. Sonhou com olhos castanho claros e um sorriso gentil. Sonhou com Laura. 3 dias se passaram em uma rotina monótona. Luiz acordava, dava café para Arthur, caminhava com ele pelo bairro enquanto Maria e José iam à feira. À tarde, brincava com o filho no quintal enquanto tentava não pensar em São Paulo, na empresa que estava tocando sozinha, na casa vazia que o esperava. E tentava não pensar em Laura, mas pensava o tempo todo. Cada vez que via uma moça de cabelos castanhos na rua, o coração disparava. Cada vez que passava pela biblioteca municipal, considerava entrar, mas nunca tinha coragem. Ela deve ter esquecido você, dizia para si mesmo. Foi só uma viagem de ônibus. Nada demais. Na manhã do 4º dia, José Carlos tinha uma sugestão. Por que não leva Arthur ao Parque do Lago? Disse durante o café da manhã. O menino precisa tomar um sol, brincar um pouco. Boa ideia, concordou Maria. Você também precisa sair dessa casa, Luiz. Está ficando com cara de fantasma. Luiz riu sem humor, mas concordou. Às 10 da manhã, colocou Arthur no carrinho e seguiu para o parque. O Parque do Lago era o único espaço de lazer decente em Santa Rita. Tinha um pequeno lago com patos, um playground colorido e algumas trilhas para a caminhada. Nada comparado aos parques de São Paulo, mas tinha seu charme. Arthur adorou os patos. Batia palminhas toda vez que um mergulhava na água. Pato! Ele gritava. Uma das poucas palavras que sabia. Pato, papai. É, meu filho. São patos. Luiz sorriu, sentindo um calor no peito. Eram momentos assim que faziam tudo valer a pena. Eles estavam alimentando os patos com pedaços de pão que Maria tinha mandado, quando Luiz ouviu uma voz familiar. Arthur? Ele se virou tão rápido que quase derrubou o carrinho. Laura estava ali. Ela usava uma blusa amarela e calça jeans, os cabelos soltos caindo sobre os ombros.
Carregava uma sacola da biblioteca com livros infantis. Laura, Luís disse, e seu coração batia tão forte que tinha certeza que ela podia ouvir. Que coincidência! Ela sorriu, aquele sorriso que tinha assombrado os sonhos de Luís. Não esperava ver vocês aqui. Meu pai sugeriu trazê-lo para ver os patos. Arthur, ao ver Laura, esticou os bracinhos na direção dela, sorrindo. Oia, ele disse, a versão dele de oi. Oi, lindinho. Laura se abaixou na altura dele. Está gostando dos patos? Pato. Certo-se tumpi-sampi. Disse. Arthur apontou animado. Nossa, ele te lembra. Luís comentou, surpreso e aliviado por ela não ter esquecido deles. Claro que lembra. Laura tocou o nariz de Arthur suavemente. Somos amigos, né, Arthur? O bebê gargalhou, aquele riso gostoso de criança feliz. Houve um silêncio. Luís sabia que deveria dizer algo, mas estava nervoso como um adolescente. Você está com pressa? Conseguiu perguntar finalmente. Laura olhou para a sacola de livros, depois para Luís. Na verdade, estava indo para o hospital. Levo livros para ler para as crianças aos sábados. Luís sentiu a decepção pesar. Claro, seu trabalho voluntário. Mas, Laura acrescentou rapidamente. Eu tenho uns 15 minutos. Posso sentar um pouco? Sim, quero dizer. Seria ótimo. Eles se sentaram em um banco de frente para o lago. Arthur ficou no colo de Laura, fascinado com um colar que ela usava. Como estão sendo os dias em Santa Rita? Ela perguntou. Tranquilos, diferentes de São Paulo. Deve sentir falta da cidade grande. Às vezes, Luís admitiu, mas também é bom estar longe. Menos memórias. Laura olhou para ele com aqueles olhos compreensivos. A mãe dele foi recente? Luís engoliu seco. Faz licença. 3 meses. Acidente de avião. Sinto muito, Laura disse, e parecia genuíno. Por isso viajamos de ônibus. Eu não consigo nem pensar em entrar em um avião de novo. É compreensível. Arthur começou a ficar agitado, querendo descer para ver os patos de perto. Posso levá-lo? Laura ofereceu. Claro. Luís observou enquanto Laura caminhava com Arthur até a beira do lago, segurando firme sua mãozinha, enquanto ele tentava correr atrás dos patos. Ela ria quando Arthur tropeçava, pegando-o antes que caísse. Era uma cena tão familiar, tão certa, tão errada para sentir. Quando voltaram, Laura olhou para o relógio. Preciso ir, disse com genuíno pesar. As crianças me esperam. Laura, eu... Luís respirou fundo. Era agora ou nunca. Posso te ligar alguma hora? Talvez tomar um café? Ela hesitou. Por um segundo, Luís viu algo passar em seus olhos. Medo, tristeza? Eu adoraria, mas é complicado. Complicado como? Só complicado. Ela passou Arthur de volta para Luís. Foi muito bom ver vocês. Cuide-se, Luís. E antes que ele pudesse responder, ela já estava indo embora, caminhando rápido demais para alguém sem pressa. Luís ficou ali, segurando Arthur, se sentindo como um idiota. Rejeitado, mas também intrigado. Porque Laura tinha dito não, mas seus olhos tinham dito sim. E isso significava alguma coisa. Tinha que significar. Laura entrou no hospital infantil com as pernas tremendo. Não por causa da caminhada apressada, mas pelo turbilhão de emoções que sentia no peito. Posso te ligar alguma hora? Talvez tomar um café? A voz de Luís ecoava em sua mente. Aqueles olhos verde-acinzentados cheios de esperança. A maneira como segurava Arthur com tanto cuidado, tanto amor. Laura! Uma voz animada atirou dos pensamentos. Márcia, sua melhor amiga e enfermeira do hospital, vinha pelo corredor com um sorriso largo. Achei que não viria hoje. Como eu perderia meu sábado com as crianças? Laura forçou um sorriso, levantando a sacola de livros. Márcia a observou com aquele olhar penetrante que só uma amiga de 10 anos consegue ter. Aconteceu alguma coisa? Não, tudo bem. Laura. Sério, Márcia. Estou ótima. Mas não estava. Seus dedos tremiam quando abriu a sacola para conferir os livros. Seu coração ainda disparava pensando em Luís. É complicado, ela tinha dito. A maior mentira e a maior verdade ao mesmo tempo. Como explicar que não podia se envolver com alguém? Que cada amanhã era uma incerteza. Que seu coração, literalmente, podia parar a qualquer momento. As crianças estão esperando,
Márcia disse, ainda desconfiada, mas respeitando o sileio da amiga. João Pedro perguntou se você ia trazer aquele livro do dragão. Trouxe. Laura sorriu de verdade dessa vez. Ele vai amar o final. A ala pediátrica estava decorada com desenhos coloridos nas paredes. Balões de gás hélio flutuavam presos nas grades das camas. Mas nada disso escondia a realidade. Crianças doentes, pais preocupados, o cheiro de antisséptico misturado com esperança. A tia Laura, gritou João Pedro da cama do fundo. O menino de 6 anos tinha leucemia. Estava em sua 3ª rodada de quimioterapia. Careca e magro, mas com um sorriso que iluminava o quarto. Oi, Cam. Oi, campeão. Laura se sentou na beirada da cama. Trouxe a continuação da história. O dragão vai salvar a princesa. Vamos descobrir juntos. Mais crianças se juntaram. Beatriz, de 4 anos, arrastando o suporte de soro. Miguel, de 8, com a perna engessada. Ana Clara, de 5, com o coração fraco como o dela. Laura abriu o livro e começou a ler, fazendo vozes diferentes para cada personagem. As crianças riam, faziam perguntas, viviam aquela história como se fossem parte dela. Por uma hora, não eram crianças doentes em um hospital. Eram aventureiros, cavaleiros, princesas. Por uma hora, Laura esquecia que seu próprio coração era uma bomba relógio. O dragão não morreu? João Pedro bateu palmas quando ela terminou. Eu sabia. E a princesa salvou ele no final. Ana Clara suspirou. Que lindo! Tia Laura, Beatriz puxou sua blusa. Você vai se casar um dia? A pergunta pegou Laura desprevenida. Sua mente voltou imediatamente para Luiz. Não sei, Bia, por quê? Porque você é bonita e legal. Igual às princesas das histórias. Laura sentiu um nó na garganta. As histórias são só histórias, amor. Na vida real é diferente, mas você merece um final feliz também, disse João Pedro, com a sabedoria de quem já enfrentou a morte aos 6 anos. Não é tão simples, Laura queria dizer. Final feliz não é para todos. Bom, quando eu crescer vou casar com você. Foi anunciou Miguel, fazendo todos rirem. Melhor proposta que já recebi. Laura brincou, bagunçando o cabelo dele. Depois da leitura, ajudou a organizar os livros na pequena biblioteca do hospital. Márcia apareceu com 2 xícaras de café. Senta, ordenou apontando para as cadeiras de plástico do corredor. Márcia, eu preciso... Sentar, agora. Laura obedeceu. Conhecia aquele tom. Você tomou os remédios hoje? Márcia perguntou, indo direto ao ponto. Tomei. Todos? No horário certo? Sim, mãe. Laura revirou os olhos. Não brinque com isso, Laura. Você sabe o que acontece se... Eu sei. Laura interrompeu, mais ríspida do que pretendia. Desculpa. Eu sei, está bem? Eu tomo todos os remédios, faço todos os exames, sigo todas as recomendações do Dr. Henrique. Márcia suspirou. O que aconteceu no parque? Como você sabe que eu estava no parque? Santa Rita é pequena. A dona Neuza te viu e me ligou. Laura riu sem humor. Cidade do interior. Todo mundo sabe da vida de todo mundo. Então... O que aconteceu? Laura tomou um gole do café amargo. Encontrei um homem. Um homem? Do ônibus. Aquele que te contei, com um bebê que não parava de chorar. Ah, Márcia se animou. O viúvo bonito? Eu não disse que ele era bonito. Mas é. Laura sentiu o rosto esquentar. Isso não importa. Claro que importa. Ele te chamou para sair? Café. Ele pediu meu número para tomar um café. E você deu? Não. Laura, Márcia quase gritou. Por quê? Porque não posso, Márcia. Você sabe que não posso. Bobagem. Você pode sim. E se eu estiver morta em 6 meses? 1 ano? Laura sentiu lágrimas queimando. Como posso começar algo com alguém sabendo que posso deixá-lo? E ele tem um filho pequeno, um bebê que já perdeu a mãe. Não posso fazer isso com eles. Márcia segurou as mãos da amiga. Laura, você pode viver 30, 40 anos ainda. A cirurgia pode dar certo. E se não der? O Dr. Henrique disse que o risco é de 40%. Quase metade de chance de eu não sair da mesa de cirurgia. Mas é metade de chance de sair, de viver, de ter uma vida normal. Não existe vida normal para mim. Laura limpou as lágrimas. Nunca existiu. Silêncio. Apenas o som do hospital ao fundo.
Monitores apitando, enfermeiras conversando, crianças rindo na ala. Ele pareceu legal? Márcia perguntou suavemente. Laura fechou os olhos, lembrando. Muito. E está sofrendo tanto, Márcia. Dá para ver nos olhos dele. Perdeu a esposa há 3 meses. Está tentando criar o filho sozinho, está perdido. E você acalmou o bebê dele. Te lembrou. Arthur, Laura sorriu. Esse é o nome dele. Um amor de criança. Você gosta dele? Não era uma pergunta. Não o conheço direito. Laura desviou. Do homem. Você gosta do Luiz? Laura não respondeu. Não precisava. A resposta estava escrita em seu rosto. Então por que não dá uma chance? Márcia insistiu. Porque seria egoísta. Pensar só em mim, no que eu quero, e ignorar que posso destruir a vida dele de novo. E do Arthur. Ou você pode fazer os 2 felizes. Já pensou nisso, Márcia? Laura, você passou os últimos 27 anos vivendo com cuidado. Sem se envolver, sem se apegar, sempre pensando no amanhã. Quando é que você vai viver o hoje? Quando meu coração deixar de ser uma sentença de morte. Márcia levantou frustrada. Seu coração não é uma sentença. É um desafio, sim, mas não define quem você é ou merece ser. Fácil falar quando seu coração funciona direito. Difícil ouvir quando você é teimosa. Márcia retrucou. Mas pensa no que eu disse, está bem? Pensa no que você realmente quer, não no que você acha que deve fazer. Laura ficou sozinha no corredor, terminando o café frio. O que ela queria? Queria voltar no tempo e dizer sim para Luiz. Queria vê-lo de novo, conversar, conhecê-lo melhor. Queria segurar Arthur no colo e fingir só por um momento que podia ter aquilo. Uma família, um futuro. Mas desejar e poder eram coisas diferentes. Seu celular vibrou. Uma mensagem do Dr. Henrique. Laura, precisamos marcar a cirurgia. Quanto mais esperamos, maior o risco. Me liga quando puder. Laura apagou a mensagem sem responder. Não estava pronta. Talvez nunca estivesse. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Luiz colocava Arthur para dormir. O bebê estava exausto depois do dia no parque. Dormiu assim que a cabeça tocou o travesseiro. Luiz desceu para a cozinha, onde Maria preparava o jantar. Mãe, você conhece uma moça chamada Laura? Perguntou, tentando parecer casual. Maria parou de picar as cebolas. Laura, como? Sobrenome? Não sei. Ela tem uns 27 anos, cabelos castanhos, trabalha na biblioteca e faz voluntariado no hospital infantil. Ah, Maria sorriu. Laura Mendonça. Luiz sentiu o estômago revirar ao ouvir o sobrenome proibido, mas ignorou. Você a conhece? Claro. Santa Rita é pequena, filho. A Laura é uma doce de menina, sempre ajudando-os, outros lendo para as crianças. Todo mundo gosta dela. Tem alguma coisa errada com ela? Luiz perguntou, lembrando da hesitação de Laura. Maria parou de cozinhar completamente. Por que pergunta isso? É só curiosidade. Luiz Henrique Silva, você não me engana. O que está acontecendo? Luiz suspirou derrotado. Pedi para sair com ela. Ela recusou. Disse que era complicado. Maria secou as mãos no avental, escolhendo as palavras com cuidado. A Laura é uma menina especial. Tem um coração enorme. Isso não responde minha pergunta. Não é minha história para contar, filho. Se ela disse que é complicado, respeite isso. Mas nada. Se for para ser, será. Se ela quiser te contar, ela conta. Luiz sabia que não tiraria mais nada da mãe. Maria era assim, fiel aos segredos alheios, protetora de todos. Subiu para o quarto, mas não conseguia dormir. Ficou olhando para o teto, pensando em Laura, em seus olhos tristes, em como ela olhava para Arthur com tanto carinho, em como tinha dito não, mas parecia querer dizer sim. Pegou o celular e, antes que pudesse pensar melhor, pesquisou Laura Mendonça Santa Rita. Nada além de um perfil do Facebook, com foto de cachorro e configurações de privacidade. Jogou o celular no criado mudo, frustrado. Por que se importava tanto? Mal conhecia a moça, mas conhecia o suficiente para saber que queria conhecer mais. E dessa vez, não ia desistir tão fácil. Segunda-feira amanheceu chuvosa em Santa Rita do Passa Quatro. Luiz acordou com Arthur pulando em sua cama, gritando "Chuva! Chuva!", enquanto apontava para a janela. "Calma, campeão!" Luiz bocejou, puxando o filho para um abraço. "A chuva não vai embora se você gritar." Arthur riu. Aquele riso gostoso de manhã.
e Luís sentiu o coração apertar. Momentos assim faziam tudo valer a pena. Depois do café da manhã, a chuva tinha virado tempestade. Trovões sacudiam a casa, e Arthur, que antes achava graça, agora se escondia atrás das pernas do pai. Medo, ele choramingou. Não precisa ter medo. Luís o pegou no colo. É só barulho. Maria apareceu na sala com uma ideia. Por que não levam o Arthur na biblioteca? Tem hora do conto às 10. Ele vai adorar. Luís sentiu o coração disparar. Biblioteca? Maria sorriu inocente demais. A bibliotecária é muito boa com crianças. Faz vozes engraçadas. As crianças amam. Luís sabia exatamente qual bibliotecária a mãe estava falando sobre. Mãe! O quê? Estou só sugerindo um programa para o seu filho. Em um dia de chuva, José Carlos apareceu atrás do jornal, disfarçando um sorriso. Boa ideia, Maria. O menino precisa de estímulo cultural. Estímulo cultural, Luís pensou, revirando os olhos internamente. Meus pais estão tramando. Mas a verdade era que ele queria ir. Queria ver Laura de novo. Tentar entender por que ela tinha recusado. Porque seus olhos diziam uma coisa e suas palavras outra. Tudo bem, ele concordou, tentando parecer indiferente. Vamos na hora do conto. Maria trocou um olhar vitorioso com José Carlos. A Biblioteca Municipal de Santa Rita ficava em um prédio antigo no centro da cidade. Era pequena, mas charmosa, com estantes de madeira escura e cheiro de livros velhos que Luís sempre achou reconfortante. Quando entraram, sacudindo os guarda-chuvas, uma senhora baixinha e rechonchuda veio recebê-los. Bom dia! Vocês vieram para a hora do conto? Viemos, Luís confirmou, olhando em volta discretamente. Que gracinha! A senhora se abaixou para Arthur. Qual seu nome, querido? Arthur. O menino respondeu tímido, se escondendo atrás das pernas do pai. Kite me Santit. Que nome lindo. Sou a dona Célia. Venha, Laura já está esperando no cantinho da leitura. O coração de Luís deu um salto ao ouvir o nome. Eles seguiram dona Célia até o fundo da biblioteca, onde havia um espaço com tapete colorido, almofadas e uma cadeira de balanço. Cerca de 8 crianças já estavam sentadas, ansiosas, e lá estava Laura. Ela usava um vestido azul claro simples, os cabelos presos em uma trança lateral. Quando viu Luís e Arthur, seus olhos se arregalaram de surpresa. Luís, ela disse, e havia algo em sua voz. Felicidade? Medo? Arthur. Oi? Luís respondeu de repente sem saber o que fazer com as mãos. Olha! Arthur acenou animado, reconhecendo a moça do parque. Laura sorriu, mas Luís notou que era um sorriso tenso. Podem sentar, ela indicou o tapete. Vamos começar em um minutinho. Luís se acomodou com Arthur no colo. Uma menininha ao lado olhou para eles curiosa. Você é novo aqui, ela declarou. Eu sou a Amanda. Venho todo dia de chuva. Prazer, Amanda. Sou Luís e esse é Arthur. Arthur é pequeno. É sim. Laura limpou a garganta, chamando atenção. Bom, agora que estamos todos aqui, vamos começar. Hoje vou contar a história da bruxa que não gostava de assustar. Alguém já ouviu falar dela? As crianças balançaram a cabeça empolgadas. Luís observou fascinado, enquanto Laura transformava a história em vida. Ela fazia vozes diferentes para cada personagem. Pulava quando a bruxa voava na vassoura, ria quando o caldeirão explodia. As crianças estavam hipnotizadas, Arthur também. Sentado no colo do pai, ele não tirava os olhos de Laura. Quando ela fazia uma voz engraçada, ele ria. Quando ela sussurrava, ele se inclinava para a frente, tentando ouvir melhor. E então? Laura disse dramaticamente. A bruxa descobriu que não precisava assustar as pessoas para ser importante. Ela podia fazer o bem, podia usar sua magia para ajudar. Que legal! Recalmaces, gritou um menino. Eu queria ser uma bruxa boa, suspirou Amanda. Quando a história terminou, as crianças aplaudiram. Arthur bateu palminhas também, sorrindo largo. E agora, Laura anunciou, vou distribuir livros para vocês levarem para casa. Cada um escolhe um. As crianças correram para as estantes infantis. Arthur quis descer também. Então Luís o colocou no chão. O bebê foi direto para Laura, puxando seu vestido. Livro, ele pediu. Claro, pequeno. Laura se abaixou. Qual você quer? Arthur apontou para um livro com um cachorro na capa. Boa escolha. É sobre um cachorro que se perde e encontra o caminho de casa.
Ela entregou o livro para Arthur, que o abraçou como se fosse um tesouro. Obrigado, Luís disse quando se aproximou. De nada, Laura evitou seus olhos. Ele é bem-vindo sempre. Laura, precisam assinar aqui para levar o livro. Ela interrompeu oferecendo uma ficha. Nome completo e endereço. Luís pegou a caneta, frustrado com a mudança de assunto. Começou a preencher a ficha, quando sentiu os olhos de Laura em seu pulso. Ele seguia o olhar dela e percebeu. A aliança de casamento ainda estava lá. 3 meses depois ainda usava a aliança. Laura desviou o olhar rapidamente, mas Luís tinha visto. A tristeza, a compreensão. Ela acha que eu ainda amo minha esposa. Ele percebeu. Que não estou pronto. E estava certo? Não estava? Pronto. Ele entregou a ficha preenchida. Ótimo. O livro pode ficar 1 semana. Se precisar de mais tempo, é só renovar. Laura, será que podemos conversar? Luís tentou de novo. Estou trabalhando, ela disse olhando para as outras crianças. Depois do trabalho, tenho compromisso. Amanhã, Luís. Ela suspirou. Eu já disse. É complicado. Por quê? Me explica, pelo menos. Laura olhou em volta. As outras crianças estavam distraídas com os livros, mas Dona Célia observava curiosa de longe. Não é o lugar, Laura sussurrou. Então me encontra depois. Por favor. Laura mordeu o lábio indecisa. Arthur puxou sua mão. Livro. Ele mostrou orgulhoso. Lindo, Arthur. Ela disse acariciando a cabeça dele. Foi esse gesto que quebrou sua resistência. A ternura com que olhava para Arthur, como se fosse seu próprio filho. Às 6 horas, ela disse rapidamente. Na pracinha da igreja matriz. Mas só para conversar, está bem? Só isso. Só conversar. Luís concordou, sentindo um sorriso involuntário. E venha sozinho, sem Arthur. Isso não é... Ele não precisa se apegar mais a mim. A frase soou estranha, mas Luís concordou. Às 6 horas. Estarei lá. O resto do dia passou em câmera lenta. Luís tentou brincar com Arthur, almoçar com seus pais, assistir TV. Mas seus pensamentos estavam nas 6 horas. Isso não é... Ele não precisa se apegar mais a mim. O que isso significava? Por que Laura falava como se fosse embora? Como se não pudesse ficar? Às 5:30 começou a se arrumar. Tomou banho. Passou perfume. Trocou de roupa 3 vezes até decidir por calça jeans e camisa azul clara. Vai sair? Maria perguntou inocente quando ele desceu. Vou encontrar uma pessoa. Que pessoa? Mãe, vai encontrar a Laura, né? Maria sorriu. Boa sorte, filho. Não é um encontro. É só uma conversa. Claro, José Carlos concordou atrás do jornal. Por isso você trocou de roupa 15 vezes. Foram 3. Seus pais riram. Luís revirou os olhos, mas sorriu também. Era bom vê-los felizes. Fazia tempo que não via aqueles sorrisos. Cuida do Arthur para mim? Claro. Maria já estava pegando o neto. Vamos fazer biscoitos, né, Arthur? Biscoito. O menino pulou animado. Luís beijou a cabeça do filho e saiu antes que perdesse a coragem. A pracinha da igreja matriz era pequena, com alguns bancos de madeira em volta de uma fonte antiga. A chuva tinha parado, deixando o ar fresco e cheirando a terra molhada. Laura já estava lá, sentada em um banco olhando para a igreja. Usava o mesmo vestido azul da biblioteca, mas tinha soltado os cabelos. O vento brincava com as mechas. Castanhas! Oi! Luís disse, se aproximando. Laura olhou para ele, e seus olhos estavam vermelhos. Ela tinha chorado? Oi? Ela respondeu, voz fraca. Você está bem? Estou. Ela mentiu. Tenta. Luís se sentou, mantendo uma distância respeitosa. Obrigada por vir, Laura disse. Eu que agradeço por aceitar conversar. Silêncio. Apenas o som da fonte pingando e os pássaros cantando nas árvores. Luís, eu preciso te contar uma coisa. Laura começou olhando para as mãos. E depois que eu contar, você vai entender porque eu não posso... Porque a gente não pode ser amigos. Ou qualquer outra coisa. Laura, por favor, me deixa terminar. Se você me interromper, eu não vou conseguir. Ela respirou fundo, lutando contra as lágrimas. Eu tenho uma condição cardíaca congênita. Nasci com ela. É grave. Meu coração não funciona direito. Nunca funcionou. Eu tomo remédios todos os dias. Faço exames constantemente.
vivo na corda bamba esperando a outra sapatilha cair. Luiz sentiu o mundo parar. O quê? E tem mais. Eu preciso fazer uma cirurgia. Uma cirurgia de alto risco. O médico diz que sem ela eu tenho no máximo 2 anos de vida. Com ela, talvez eu viva normalmente. Ou talvez eu morra na mesa de cirurgia. As chances são 50-50. As lágrimas agora corriam livres pelo rosto de Laura. Então você entende, né? Por que eu não posso aceitar sair com você? Por que eu não posso deixar Arthur se apegar a mim? Por que eu posso não estar aqui daqui a 6 meses? 1 ano. E eu não vou fazer com você e com ele o que foi feito comigo. Não vou deixar vocês amarem alguém que pode desaparecer. Luiz estava atordoado. Sua mente lutava para processar as palavras. Mas você parece tão bem. É o segredo das doenças cardíacas. Ela riu sem humor. A gente não parece doente até cair morta no chão. Laura, agora você entende? Ela se levantou limpando as lágrimas. Eu não estava te rejeitando. Estava te protegendo. Protegendo Arthur. Vocês dois já passaram por sofrimento demais. Não merecem mais. Ela começou a se afastar. Espera. Luiz se levantou segurando o braço dela. Luiz, por favor. Você vai fazer a cirurgia? Laura hesitou. Não sei. Tenho medo. Do quê? De morrer, de viver. De tudo. Ela soluçou. Eu só queria ser normal. Ter uma vida normal. Conhecer alguém, me apaixonar, ter filhos. Mas não posso. Nunca pude. Luísa puxou para um abraço. Ela resistiu por 1 segundo. Depois se entregou chorando em seu ombro. Eu entendo, ele sussurrou. Eu entendo ter medo de viver. De se abrir. De arriscar ser feliz de novo. Mas você pelo menos viveu. Laura disse contra seu peito. Você teve um amor, um filho. Eu nunca tive nada. Sempre esperei, sempre adiei. Sempre com medo de machucar as pessoas. E se machucou no processo. Laura se afastou, limpando o rosto com as mãos. Eu preciso ir. Laura, por favor, não decide isso sozinha. Deixa eu estar aqui, como amigo, se é só isso que você aceita. Mas não me afasta completamente. Ela olhou para ele, aqueles olhos castanho claros cheios de dor e esperança. Por quê? Por que você quer isso? Luiz não sabia a resposta. Ou sabia, mas não estava pronto para admitir. Porque você fez meu filho sorrir quando ninguém mais conseguia. Porque você é a primeira pessoa em 3 meses que me faz querer acordar de manhã. Por quê? Porque você importa. Luiz, só pensa, está bem? Não precisa decidir agora. Mas pensa. Laura assentiu devagar. Eu vou pensar. Ela saiu andando devagar, deixando Luiz sozinho na pracinha. Ele se sentou no banco de novo, processando tudo. Laura estava doente. Gravemente doente. Pode morrer. Assim como Camila morreu. A diferença era que agora ele sabia. Tinha tempo. Podia escolher. E, pela primeira vez em 3 meses, Luiz percebeu algo. Não queria ficar sozinho. Não importava o risco. Não importava o medo. Ele queria tentar. Laura chegou em casa com as pernas bambas. O pequeno apartamento que dividia com a mãe estava escuro. Dona Vera trabalhava até tarde na padaria. Melhor assim. Não teria que explicar os olhos inchados, o coração partido. Jogou-se no sofá e deixou as lágrimas caírem de novo. Porque você importa. As palavras de Luiz ecoavam em sua mente. Como podia importar para alguém que mal a conhecia? Como podia ele querer arriscar de novo, depois de tudo que tinha passado? O celular tocou. Márcia. Oi. Laura atendeu com voz embargada. Você contou para ele? Não era pergunta. Ou como você sabe? Porque sua voz está assim. O que ele disse? Que eu importo. Que quer ser meu amigo. Que quer ficar do seu lado. Márcia completou. E você vai deixar? Não sei. É muito arriscado, Márcia. Para ele, para Arthur, para mim. Ou é exatamente o que todos vocês precisam. Laura se levantou indo até a janela. Lá fora, Santa Rita dormia tranquila. Luzes fracas nas casas. Ruas desertas. O som distante de um cachorro latindo. E se eu morrer, Márcia? E se faço a cirurgia e não acordo mais? E se você vive? E se tudo dá certo? E você desperdiçou a chance de ser feliz por medo? Não é só medo. É responsabilidade. Ele tem um filho pequeno. Um filho que já te adora.
Vi como o Arthur olha para você na biblioteca hoje. Dona Célia me contou tudo. Laura sorriu apesar das lágrimas. Ele é especial. Aqueles olhos, aquele sorriso. Igual ao pai? Márcia. O quê? Estou só constatando o óbvio. Márcia riu. Laura, você passou 27 anos se escondendo. Vivendo pela metade. Não acha que está na hora de tentar? E o Dr. Henrique? A cirurgia? Ele disse que quanto mais eu espero... Então marca logo. Faz a cirurgia, recupera. E aí sim decide se quer ou não ter algo com o Luiz. Não é tão simples. Nunca é. Mas a vida não espera a gente estar pronta, Laura. A vida acontece. Depois que desligou, Laura ficou olhando para o telefone. Na tela de fundo, uma foto dela com as crianças do hospital. João Pedro fazendo careta. Ana Clara sorrindo sem os dentes da frente. Beatriz mostrando a língua. Crianças que também lutavam, que também tinham medo, mas viviam assim mesmo. Tia Laura, você merece um final feliz também, João Pedro tinha dito. Talvez ele estivesse certo. Enquanto isso, Luiz voltava para casa com a mente fervilhando. Encontrou Maria na cozinha, terminando de limpar a massa de biscoito que Arthur tinha espalhado por toda parte. Crescumbas, atixinsama, como foi? Ela perguntou, fingindo casualidade. Mãe, você sabia? Sabia o quê? Sobre a Laura, a condição dela. Maria parou de limpar. Por que não me contou? Não era minha história para contar, filho. Já disse isso. Luiz puxou uma cadeira sentando pesado. Ela pode morrer, mãe. Todos nós podemos. Maria se sentou ao lado dele. Você mais do que ninguém deveria saber disso. Exatamente por isso. Como posso arriscar de novo? Como posso colocar Arthur em risco de perder outra pessoa importante? Como pode não arriscar? Maria segurou a mão do filho. Luiz, a vida é risco. Amor é risco. Sua esposa não morreu porque vocês se amavam. Ela morreu porque era o tempo dela. Trágico e injusto, mas foi. Mas a Laura... A Laura tem uma chance. Tem opção. Não é a mesma coisa. E se a cirurgia não der certo? E se der? Maria apertou sua mão. E se você passa o resto da vida se perguntando, e se? Luiz olhou para a mãe. Aqueles olhos castanhos cheios de sabedoria. Como você faz para ser sempre tão sábia? 62 anos de vida, filho. A gente aprende algumas coisas. Naquele momento, Arthur apareceu arrastando o ursinho de pelúcia. Papai! Ele correu para o colo de Luiz. Biscoito! Ele comeu tanto biscoito que acho que não vai jantar. Maria riu. Tudo bem. Luiz beijou a cabeça do filho. Hoje é dia de exceção. Arthur se acomodou no colo do pai, bocejando. Cadê Lala? Abetus, ele perguntou de repente. Luiz e Maria trocaram olhares. Quem é Lala, amor? Maria perguntou. Lala! Arthur insistiu, fazendo gesto com as mãos como se segurasse um livro. Livro! Laura! Luiz sussurrou, sentindo o coração apertar. Ele está chamando a Laura de Lala. Lala bonita! Arthur disse, sorrindo sonolento. Lala gosta de mim. E então fechou os olhos, dormindo instantaneamente como só crianças conseguem. Luiz olhou para o filho nos braços. Tão pequeno, tão inocente. Já tinha se apegado a Laura. Já a tinha colocado em seu pequeno mundo. Não me afasta completamente, ele tinha pedido a ela. Mas e se fosse tarde demais para se afastar? E se Arthur já amava Laura tanto quanto ele estava começando a amar? Leva ele para a cama, Maria disse suavemente. E depois volta. Vamos conversar direito. Luiz subiu com Arthur deitando-o no berço. O menino murmurou Lalá mais uma vez, antes de suspirar e relaxar completamente. Quando voltou para a cozinha, Maria tinha preparado chá. Senta, ela ordenou servindo 2 xícaras. Luiz obedeceu aceitando o chá quente. Conta tudo, Maria pediu. E Luiz contou. Sobre o encontro, sobre a revelação de Laura, sobre o medo dela, sobre as próprias dúvidas. Ela acha que está me protegendo, ele terminou. Protegendo Arthur. Mas só está se machucando. E você? Não está fazendo a mesma coisa? Como assim? Luiz, você ainda usa a aliança. Maria apontou para a mão dele. 3 meses depois. Não estou dizendo que é errado, mas você está preso no passado, com medo de seguir em frente. Luiz olhou para a aliança dourada. Tinha sido tão parte dele nos últimos 5 anos.
que nem notava mais. Eu amei a Camila. Eu sei. E ela amou você. Mas ela se foi, filho. E você continua aqui. Arthur continua aqui. E merecem ser felizes de novo. Parece traição. Amar de novo não é esquecer quem amamos antes. Maria disse com lágrimas nos olhos. É honrar esse amor sendo forte o suficiente para abrir o coração novamente. Luiz sentiu um nó na garganta. Eu não sei se consigo. Consegue sim. Já está conseguindo. Do contrário, não estaria aqui sofrendo por causa da Laura. E se eu perder ela também? E se eu abro meu coração e... Melhor ter amado e perdido que nunca ter amado. Maria citou o velho provérbio. Clichê, mas verdade. Eles ficaram em silêncio, bebericando o chá. O que eu faço, mãe? Você decide o que quer. Se quer ficar preso no passado ou arriscar um futuro. Se quer proteger seu coração ou expô-lo de novo. Só você pode decidir isso. E se eu decidir tentar? E a Laura não quiser? Aí você luta. Mostra para ela que vale a pena. Que o amor, mesmo com risco, sempre vale a pena. Luiz terminou o chá, sentindo algo mudar dentro dele. Uma decisão se formando. Vou tomar banho e dormir, ele disse, levantando. Amanhã eu decido. Mas quando subiu para o quarto, quando se deitou na cama, Luiz já sabia qual seria sua decisão. Ele ia lutar por Laura. Ia lutar por eles. Não importava o risco. Não importava o medo. Porque pela primeira vez em 3 meses, sentia algo além de dor. Sentia esperança. No dia seguinte, Laura acordou com uma mensagem do Dr. Henrique. Laura, preciso de uma resposta. A cirurgia precisa ser marcada o quanto antes. Me liga hoje. Ela ficou olhando para o celular, o coração disparado, e não por causa da condição cardíaca. Bom dia, filha. Dona Vera entrou no quarto com um café. Aos 55 anos, trabalhava na padaria desde as 4 da manhã, mas sempre encontrava energia para cuidar da filha. Dormiu bem? Mais ou menos. Laura sentou na cama, aceitando o café. Márcia me ligou ontem. Contou sobre o rapaz. Mãe, não, me escuta. Vera se sentou na cama. Eu sei que você tem medo, que acha que está protegendo todo mundo se afastando, mas está só se machucando. E se eu morrer, mãe? E se faço a cirurgia e não volto? Você vai ficar sozinha. Ele vai sofrer de novo. Arthur vai. E se você vive e passa o resto da vida se arrependendo de não ter tentado? As mesmas palavras de Márcia, de Luiz, de todo mundo. Porque todo mundo acha que sabe o que é melhor para mim. Porque te amamos. E vemos você desperdiçando a vida por medo. Vera acariciou o rosto da filha. Laura, quando seu pai morreu pensei que nunca ia superar. Mas superei. Não esqueci, não parei de amar, mas aprendi a viver de novo. Você pode fazer o mesmo. Mas e se? Chega de rir-se. Você vai fazer essa cirurgia. Vai viver. E vai dar uma chance para esse rapaz. Promete para mim. Laura olhou para a mãe, para aqueles olhos castanhos tão parecidos com os dela. Eu prometo pensar. Não, promete fazer. Mãe, Laura Maria da Silva promete. Laura riu apesar das lágrimas. Você sabe que não resisto quando usa meu nome completo. Então promete. Está bem, Laura suspirou. Eu prometo. Vou ligar para o Dr. Henrique hoje. Vou marcar a cirurgia. Vera a puxou para um abraço apertado. E o rapaz? Isso eu ainda preciso pensar. Pensa rápido. Homens bons não esperam para sempre. Depois que a mãe saiu, Laura pegou o celular com mãos trêmulas. Discou o número do Dr. Henrique. Dr. Henrique, é a Laura. Eu quero marcar a cirurgia. Do outro lado da linha, o médico suspirou aliviado. Ótima decisão, Laura. Vou verificar a agenda e te retorno hoje mesmo com as opções de data. Quanto antes, melhor. Laura disse, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. Quando desligou, sentiu uma mistura de terror e alívio. Estava fazendo isso. Realmente fazendo. Pegou o livro que Arthur tinha escolhido na biblioteca. Ainda estava na sua bolsa. Ela tinha esquecido de devolver. Passou os dedos pela capa com o cachorro. Au, au! Arthur tinha dito com aquele sorriso lindo. Lá. Ele a tinha chamado. Seu coração. Aquele coração defeituoso que a atormentava a vida inteira se encheu de uma sensação estranha. Amor. Ela amava aquele menino e estava começando a amar o pai dele também. E talvez, só talvez, isso valia o risco. Às 3 da tarde,
Luiz estava no quintal brincando com Arthur quando seu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Luiz? É a Laura. O coração dele disparou. Laura, oi, eu... Você está ocupado? Nunca para você. Silêncio do outro lado. Depois, eu marquei a cirurgia. O quê? Quando? Daqui a 3 semanas. Dr. Henrique conseguiu encaixar mais cedo do que esperava. Laura, isso é ótimo. É aterrorizante, ela corrigiu. Mas necessário. Você quer que eu esteja lá? Outra pausa. Quero, se você quiser estar. Eu quero, Luiz disse sem hesitar. Eu vou estar. Mesmo sabendo que posso não. Você vai sair daquela cirurgia. Vai viver. Vai ter a vida que merece. Laura soluçou do outro lado. Como você pode ter tanta certeza? Porque eu preciso acreditar nisso. Porque você é forte. Por quê? Porque eu estou me apaixonando por você. Ele queria dizer. Mas era cedo demais. Rápido demais. Porque você merece. Ele disse em vez disso. Luiz, Obrigada por não desistir de mim. Nunca vou desistir. Quando desligaram, Luiz olhou para Arthur brincando com a terra. Papai, o menino gritou. Olha! Ele tinha feito um castelo torto e cheio de folhas. Lindo, campeão. É para Lala. Luiz sorriu sentindo lágrimas de alegria. É sim, vamos fazer o maior castelo que ela já viu. E pai e filho passaram a tarde construindo, rindo, vivendo apesar do medo, vivendo por causa do amor. Os dias seguintes passaram em uma névoa de emoções. Laura e Luiz começaram a se ver todos os dias. Sempre com Arthur, sempre em lugares públicos, sempre mantendo uma distância segura. Mas a cada encontro, aquela distância diminuía um pouco. No terceiro dia foram ao parque de novo. Arthur correu direto para Laura assim que a viu. Lá! Ele gritou pulando em seus braços. Vai aqui o que nasce stimbachefitin pafissa. Oi, pequeno. Ela o pegou rodopiando com ele. Você cresceu desde ontem. Não cresceu não. Luiz riu aproximando-se. Mas comeu 3 pratos de macarrão no almoço. 3? Laura fingiu espanto. Você vai ficar enorme! Arthur gargalhou, apertando o rosto de Laura com as mãozinhas. Lalá bonita. Laura corou, seus olhos encontrando os de Luiz sobre a cabeça de Arthur. Obrigada, Arthur. Você também é bonito. Papai bonito também. Luiz e Laura riram, o momento de tensão se desfazendo. Eles caminharam pelo parque, Arthur correndo à frente perseguindo pombas. Laura contou sobre os preparativos para a cirurgia, os exames intermináveis, as consultas, o medo que crescia a cada dia. Márcia diz que estou ficando insuportável, ela confessou. Acordo de madrugada checando meu pulso. Tenho certeza que cada dor no peito é um ataque cardíaco. É normal ter medo, Luiz disse, querendo segurar sua mão, mas se segurando. Você tinha medo? Depois do acidente? Ainda tenho, ele admitiu. Medo de avião, medo de perder Arthur, medo de me abrir de novo. E mesmo assim está aqui. E mesmo assim estou aqui. Seus olhos se encontraram. E pela primeira vez, Laura não desviou o olhar. Obrigada, ela sussurrou, por não desistir de mim. Nunca vou desistir. Arthur tropeçou e caiu, começando a chorar. Os dois correram para ele ao mesmo tempo. Laura chegando primeiro e o pegando no colo. Calma, amor. Só foi um susto. Ela verificou os joelhos dele. Nem ralou. Doeu. Arthur choramingou. Quer que eu assopre a dor? Arthur assentiu. E Laura assoprou dramaticamente os joelhos dele, fazendo sons engraçados. O menino começou a rir no meio das lágrimas. Pronto, ela declarou. A dor foi embora. Foi! Arthur concordou, pulando do colo dela e correndo de novo. Luiz observava a cena com o coração apertado. Laura era tão natural com Arthur, tão carinhosa, como se fosse... Não podia pensar assim. Não ainda. No 5º dia, Laura os convidou para conhecer o hospital infantil. As crianças querem conhecer o Arthur, ela explicou. Falo tanto dele que ficaram curiosos. Luiz hesitou. O hospital não era seu lugar favorito. Muitas memórias ruins. Por favor, Laura pediu. Anto é importante para mim. Como poderia negar? O hospital era menor do que Luiz esperava, mas bem cuidado. Paredes coloridas, desenhos infantis por toda parte, o som de crianças brincando ao fundo. Tia Laura!
João Pedro gritou quando os viu. "O trouxe o bebê?" "Trouxe sim", Laura apresentou. "Esse é o Arthur." "Arthur, esse é o João Pedro." Arthur olhou para o menino careca com curiosidade. "Oi?" disse timidamente. "Oi? Quer ver meus desenhos?" Em minutos, Arthur estava cercado de crianças. Beatriz mostrava seus brinquedos. Miguel ensina truques de mágica que não funcionavam. Ana Clara o deixava escutar seu coração com um estetoscópio de brinquedo. "Tam-tam!" Arthur disse maravilhado. "É o coração." Ana Clara explicou com seriedade. "O meu não funciona direito. E o da tia Laura também." Arthur olhou para Laura confuso. "Lala doente?" Laura se ajoelhou na altura dele. "Um pouquinho. Mas vou ficar boa. Está bem?" "Promete." "Prometo tentar." Arthur a abraçou forte e Laura teve que lutar contra as lágrimas. Luiz conversou com os pais das crianças, todos ansiosos, todos exaustos, todos mantendo a esperança viva. Entendeu melhor por que Laura fazia aquilo. Não era só pelas crianças, era por ela também, para lembrar que não estava sozinha na luta. Quando saíram já era noite. Arthur dormia nos braços de Laura, exausto de brincar. Ele adorou. Luiz disse, caminhando ao lado dela até o estacionamento. "As crianças também. João Pedro já perguntou quando ele volta. Podemos voltar, se você quiser." "Eu quero." Luiz abriu a porta do carro e Laura depositou Arthur cuidadosamente na cadeirinha. O menino resmungou, mas não acordou. Quando Laura se virou, estava muito perto de Luiz. Tão perto que ele podia ver as manchinhas douradas em seus olhos castanhos, sentir o perfume suave de lavanda. "Laura," ele sussurrou. "Luiz," ela respondeu igualmente baixo. Por um momento, o mundo parou. Não havia hospital, não havia doença, não havia medo. Só eles dois sob as estrelas, com um menino dormindo no carro. Luiz se inclinou levemente. Laura não recuou, mas então Arthur resmungou alto, quebrando o encanto. Eu preciso ir, Laura disse, dando um passo atrás. "Claro, te ligo amanhã?" "Por favor." Ela entrou no próprio carro e foi embora, deixando Luiz parado ali, o coração batendo forte. Quase, ele pensou. Quase beijei ela. E queria fazer de novo, direito dessa vez. No 10º dia, Laura teve uma crise. Luiz estava em casa quando recebeu a ligação de Márcia. "Luiz, é a Márcia. Laura está no hospital." O mundo de Luiz desabou. O que aconteceu? O coração dela entrou em arritmia. "Não é grave, já está estável, mas ela está pedindo por você." "Vou agora." "Qual hospital?" "Santa Casa. Sala 204. Luiz deixou Arthur com a mãe e saiu correndo. Dirigiu como louco, as mãos tremendo no volante. Não, sua mente repetia. Não pode acontecer de novo. Não com ela. Encontrou Laura deitada na cama do hospital, pálida, mas acordada. Márcia estava ao lado dela. "Laura!" Luiz entrou apressado. "Luiz!" Ela tentou sorrir. "Desculpa o susto." "Desculpa. Você me apavorou. Foi só uma arritmia. Acontece às vezes." "Só?" Luiz se sentou na beira da cama pegando sua mão. "Laura, você precisa fazer essa cirurgia logo. Não pode esperar 3 semanas." "O Dr. Henrique disse que não é possível adiantar." Márcia explicou. "A equipe não está disponível antes. Então vamos para São Paulo. Eu conheço os melhores médicos, posso..." "Luiz!" Laura apertou sua mão. "Respira. Estou bem. Foi só um susto." Mas Luiz não conseguia respirar. Toda a dor das últimas semanas voltou de uma vez. O desespero de perder Camila, o medo de ficar sozinho, o terror de amar e perder de novo. "Eu não posso perder você," ele disse, e não importava mais esconder. Não importava se era cedo demais. "Eu não posso." Laura olhou para ele com lágrimas nos olhos. "Márcia, pode nos dar um minuto?" A enfermeira saiu discretamente. "Luiz, olha para mim," Laura pediu. Ele obedeceu. Aqueles olhos verde acinzentados cheios de medo. "Eu sei que está com medo. Eu também estou. Mas não pode viver com medo de perder as pessoas. Não é vida isso." Fácil falar. "Mas eu sei." Ela sorriu tristemente. "Porque eu faço a mesma coisa. Vivo com medo de morrer, então não vivo de verdade. Mas isso acaba agora. Para os dois. Como? Vamos fazer um acordo." Laura disse. "Eu vou fazer a cirurgia. Vou lutar com tudo que tenho para sobreviver. E você vai parar de viver no passado."
Vai tirar essa aliança e vai se permitir sentir de novo. Luís olhou para as alianças. Eu não sei se consigo. Consegue. Por mim. Por Arthur. Por você mesmo. Houve um longo silêncio. Então devagar Luís tirou a aliança do dedo. Foi o gesto mais difícil da sua vida. Como se estivesse se despedindo de Camila de verdade. Pronto, ele disse, voz embargada. Guarda ela, Laura instruiu. Não joga fora. Fez parte da sua vida. Vai sempre fazer. Mas agora está guardada, não esquecida. Luís colocou a aliança no bolso, sentindo-se nu sem ela. E agora? Agora? Laura puxou-o para mais perto. Agora a gente vive. Os dias que temos antes da cirurgia, vamos viver de verdade. Como? Como se não houvesse amanhã. E então, naquele quarto de hospital, com o som dos monitores ao fundo, Luís beijou Laura pela primeira vez. Foi um beijo suave, cheio de promessas não ditas. Um beijo que sabia a esperança e medo misturados. Um beijo que significava recomeço. Quando se separaram, ambos tinham lágrimas nos olhos. Eu acho que estou me apaixonando por você, Luís confessou. Eu acho que já me apaixonei, Laura respondeu. Eles riram e choraram ao mesmo tempo, segurando um ao outro como se fossem se afogar se soltassem. Márcia espiou pela porta, viu a cena e sorriu deixando-os sozinhos. Lá fora, o sol se punha sobre Santa Rita do Passa Quatro, e dentro daquele quarto, 2 corações feridos começavam a sarar, juntos. Os próximos dias foram os mais felizes da vida de Luís desde o acidente. E os mais felizes da vida de Laura, ponto final. Eles passavam cada momento juntos. Caminhadas no parque, jantares na casa dos pais de Luís, leitura de histórias para Arthur antes de dormir. Laura se tornou parte da rotina deles tão naturalmente que parecia que sempre esteve ali. Arthur chamava ela de Lala Mãe agora, o que fazia Laura chorar de felicidade e Luís sentir uma pontada no coração, mas uma pontada boa, de esperança. Maria e José Carlos adoraram Laura. Dona Vera e Luís se deram bem instantaneamente. Márcia aprovava. As crianças do hospital amavam ver tia Laura feliz. Tudo estava se encaixando, até que chegou o dia da cirurgia. Laura tinha que internar na véspera. Luís, Arthur, Dona Vera e Márcia a acompanharam. Não precisa todo esse alvoroço. Laura tentou brincar, mas sua voz tremia. Precisa sim, Luís disse, segurando sua mão. Você vai entrar aí e sair curada. E quando sair, vamos ter uma vida inteira pela frente. Promete que vai cuidar do Arthur se... Não, Luís a interrompeu. Não vamos falar em si. Você vai sair viva, ponto. Laura assentiu, lutando contra as lágrimas. Arthur não entendia o que estava acontecendo. Ele só sabia que Lalá estava triste. Não chora, Lalá, ele disse abraçando-a. Tá tudo bem. Está sim, meu amor, ela o beijou. A Lalá só vai dormir um pouquinho, e quando acordar vai estar novinha em folha. Promete? Prometo tentar. O enfermeiro veio buscar Laura para fazer os preparativos finais. Ela beijou Arthur, abraçou Vera e Márcia, e por último olhou para Luís. Eu te amo, ela disse, não importando quem ouvia. Eu também te amo, Luís respondeu. E vou estar aqui quando você acordar. Para sempre. Para sempre. Ela repetiu como um juramento, e então ela foi, desaparecendo pelo corredor do hospital. Luís ficou ali, segurando Arthur, rezando para todos os deuses que conhecia e alguns que não conhecia. Por favor, ele implorou. Por favor, deixa ela viver. Deixa a gente ser feliz. Só mais uma chance. Arthur começou a chorar, sentindo o desespero do pai. Lalá, volta, papai. Volta, filho, Luís prometeu, não sabendo se era verdade. Ela sempre volta. A sala de espera estava gelada. Ou talvez fosse apenas o medo congelando Luís por dentro. 4 horas. A cirurgia devia durar 4 horas, o Dr. Henrique tinha dito. Mas já se passavam 5, e nenhuma notícia. Arthur dormia no colo de Maria, exausto de chorar. Dona Vera rezava em voz baixa, as mãos apertando um terço. Márcia caminhava de um lado para outro, conferindo o celular a cada minuto. José Carlos colocou a mão no ombro de Luís. Ela vai ficar bem, filho. Luís não respondeu. Não conseguia. Cada segundo que passava era uma eternidade. Cada vez que uma porta se abria, seu coração disparava esperando notícias. Eu te amo, Laura tinha dito. Para sempre, ele tinha respondido. Mas e se para sempre durasse apenas 5 horas?
E se ele a perdesse antes mesmo de começarem de verdade? Familiares de Laura da Silva, todos se levantaram de uma vez. Dr. Henrique estava ali, ainda com a roupa de cirurgia. Sua expressão era neutra, impossível de ler. Dona Vera não conseguiu terminar a pergunta. Dr. Henrique sorriu. Um sorriso cansado, mas genuíno. A cirurgia foi um sucesso. Laura está na recuperação, ainda anestesiada, mas estável. O coração respondeu perfeitamente. O mundo de Luiz voltou a girar. Ela está bem? Conseguiu perguntar. Melhor do que bem. Com a recuperação adequada, ela vai ter uma vida completamente normal, sem limitações. Dona Vera desabou em lágrimas nos braços de Márcia. José Carlos apertou a mão de Luiz. Maria beijou a cabeça de Arthur, que acordou confuso. Lalá? O menino perguntou, olhando em volta. Lalá está bem, filho, Luiz disse, sentindo lágrimas de alívio rolando. Ela está bem. Posso vê-la? Em algumas horas, Dr. Henrique explicou, quando ela acordar da anestesia. Por enquanto, precisam ter paciência. Laura abriu os olhos lentamente. Tudo estava embaçado, nebuloso. Vozes ao longe. O bip regular de um monitor. Estava viva. Estava viva. Laura? Uma voz conhecida. Márcia. Você consegue me ouvir? Laura tentou falar, mas sua garganta estava seca. Calma, não force. Márcia ajudou ela a tomar um gole d'água. Você conseguiu. A cirurgia foi perfeita. Luiz? Laura conseguiu sussurrar. Esperando lá fora, louco para te ver. Sua mãe também. E um certo menininho que não para de chorar pela Lala. Laura sorriu, sentindo cada músculo doer. Quero vê-los. Daqui a pouco. Precisa se recuperar um pouquinho mais. Mas Laura já estava voltando a dormir. Exausta, mas em paz. Tinha sobrevivido. Tinha um futuro. 3 dias depois, Laura recebeu alta. Fraca, dolorida, mas viva e sorridente. Luiz e Arthur a esperavam na porta do hospital. Lalá! Arthur gritou, correndo na direção dela. Devagar, Arthur. Luiz o segurou. A Lala ainda está se recuperando, mas Laura se ajoelhou com uma careta de dor e abriu os braços. Vem, pequeno. Arthur a abraçou com cuidado, como se ela fosse quebrar. Senti sua falta, ele disse. Eu também, amor. Mas agora estou aqui. E não vou a lugar nenhum. Luiz ajudou Laura a se levantar, segurando-a pela cintura. Pronta para ir para casa? A mais do que pronta. As semanas seguintes foram de recuperação lenta, mas constante. Laura passava os dias na casa de Dona Vera, sendo mimada pela mãe e visitada por Luiz e Arthur todo dia. Arthur levava desenhos que fazia para ela, flores que colhia do jardim da vovó, histórias confusas sobre seu dia. Laura ouvia tudo com atenção, mesmo quando o remédio a deixava sonolenta. Luiz era constante, paciente, amoroso. Um dia trouxe um piquenique para fazerem no quintal de Vera. Não pode fazer esforço, ele disse. Mas posso trazer o mundo até você. Estendeu uma toalha na grama, colocou Arthur para brincar por perto e se sentou ao lado de Laura. Como está se sentindo? Melhor a cada dia. Ela apoiou a cabeça no ombro dele. Ainda cansa fácil, mas é diferente. Antes eu cansava porque meu coração não aguentava. Agora canso porque estou me recuperando. É, esperançoso. E o Dr. Henrique? O que ele disse na última consulta? Que meu coração está funcionando perfeitamente. Laura sorriu. Que em alguns meses vou poder fazer tudo que uma pessoa normal faz. Tudo, ela confirmou, corando levemente. Luiz riu, beijando seu cabelo. Estou pensando em voltar para São Paulo semana que vem. Ele disse de repente. O coração de Laura, aquele coração novo e funcionando, parou por um segundo. A empresa precisa de mim. Estou fazendo tudo remoto, mas preciso estar lá pessoalmente. Claro, eu entendo. Silêncio. Eu estava pensando, Luiz continuou, que você e Dona Vera podiam ir junto. O quê? São Paulo tem ótimos médicos. Você pode continuar o acompanhamento lá. E tem bibliotecas incríveis. Hospitais infantis onde você pode fazer voluntariado. E, Luiz, e tem eu e Arthur, que queremos você por perto. Sempre. Laura virou para encará-lo. Você está me pedindo para morar com vocês? Estou pedindo para você fazer parte da nossa vida, oficialmente. Mas é tão rápido. É, ele concordou. Rápido, louco, assustador.
Mas quando quase perdi você naquela mesa de cirurgia, percebi que não quero desperdiçar um segundo sequer. A vida é curta demais para irmos devagar. Laura tinha lágrimas nos olhos. E a minha mãe? Vem junto. Tem espaço de sobra. Ela pode trabalhar em qualquer padaria. Ou não trabalhar se não quiser. Eu quero cuidar de vocês. De todos vocês. Luiz, eu... Não precisa responder agora. Ele segurou suas mãos. Pensa com calma. Conversa com sua mãe. Mas saiba que tem um lugar esperando você. Sempre vai ter. Arthur escolheu aquele momento para derrubar o suco em cima de si mesmo. Papai molhado. Eles riram, o momento sério se desfazendo em caos infantil. Mas naquela noite, quando Luiz e Arthur foram embora, Laura conversou com Vera. Mãe, ele me convidou para ir para São Paulo. Eu sei. Estava ouvindo. Vera sorriu. E você quer ir? Quero, Laura admitiu. Mas tenho medo. E se não der certo? E se ele se cansar de mim? E se? E se der tudo certo? Vera interrompeu. E se você for feliz pelo resto da vida? Você iria junto? Para onde você for, eu vou. Sempre. Laura abraçou a mãe, decidida. Então vamos. Vamos recomeçar em São Paulo. 2 meses depois, Laura estava de pé na varanda de um apartamento em São Paulo, olhando para a cidade imensa lá embaixo. A recuperação tinha sido completa. Ela se sentia mais forte do que nunca. Mais viva. Lá. Arthur correu para ela. Vem ver meu quarto novo. Já vi 3 vezes hoje. Ela riu. Mas agora tem o robô que o papai montou? Então preciso ver de novo. Ela seguiu o menino, maravilhada com como tudo tinha mudado tão rápido. Dona Vera estava na cozinha, já fazendo amizade com a empregada que Luiz insistiu em manter. O apartamento era enorme, moderno, cheio de luz. E em cada cômodo havia fotos. Dela com Arthur, dela com Luiz, dos 3 juntos. Uma família. Luiz apareceu na porta do quarto de Arthur. Hora do jantar, anunciou. E depois, surpresa. Que surpresa? Laura perguntou. Não seria surpresa se eu contasse. Depois do jantar, uma receita de Dona Vera que fez todos repetirem 2 vezes, Luiz levou Laura até a sacada. A cidade brilhava lá embaixo. Milhões de luzes, milhões de vidas acontecendo ao mesmo tempo. É lindo, Laura sussurrou. É, Luiz concordou, mas estava olhando para ela. Sabe como case fistem pai samosamarcias? O que foi? Nada, só. Estou feliz. Não sei se já te disse isso, mas estou. Pela primeira vez em muito tempo, estou completamente feliz. Eu também. Laura apoiou a cabeça no ombro dele. Márcia ligou hoje, Luiz disse. As crianças do hospital sentem sua falta. Eu também sinto falta delas. Mas já encontrei um hospital infantil aqui perto. Vou começar como voluntária semana que vem. E a biblioteca? Ainda estou procurando. Mas vai aparecer a certa. Eles ficaram em silêncio, apenas aproveitando a proximidade. Luiz? Obrigada. Perguntando assim de por quê? Por não desistir. Por lutar por mim. Por me dar uma família. Luiz a virou para encará-lo. Você me deu uma família de volta. Me deu esperança. Me deu você. E a beijou ali sob o céu de São Paulo com o futuro inteiro esperando por eles. 1 ano depois, na pracinha da Igreja Matriz em Santa Rita do Passa Quatro, aconteceu uma pequena festa. Não era casamento. Isso viria depois, quando estivessem prontos. Era apenas uma celebração. De vida, de amor, de segundas chances. As crianças do hospital estavam lá correndo e brincando. João Pedro, agora com o cabelo crescendo de volta, perseguia Arthur. Beatriz e Ana Clara faziam pulseiras de flores. Miguel ensinava truques de mágica para quem quisesse aprender. Maria e José Carlos conversavam com Dona Vera, já melhores amigos. Márcia tinha trazido um namorado novo e estava radiante. E no centro de tudo, Laura e Luiz dançavam devagar com Arthur entre eles. Feliz? Luiz perguntou. Mais do que imaginei ser possível. Laura respondeu. Ei! Arthur puxou a blusa de Laura. Posso te chamar de mãe? Laura sentiu lágrimas queimando. Pode, meu amor. Pode sim. Mãe? Arthur testou a palavra sorrindo. Gostei. Luiz abraçou os dois, sua família. Imperfeita, remendada, mas deles. Laura olhou em volta. Para as pessoas que amava, para a vida que tinha construído, para o futuro que finalmente podia imaginar.
Tinha quase morrido para chegar ali. Tinha passado 27 anos vivendo com medo. Mas agora finalmente estava vivendo. E era mais lindo do que qualquer história que ela já tinha lido, porque era real e era dela. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.